E aí galera, tudo bom com vocês? Olha eu aqui hoje de novo para fazer mais um vídeo para vocês, falando um vídeo muito polêmico, né, e esperado pelos protestantes e pelos os católicos também. Eu só queria avisar que esse vídeo sobre imagens que nós vamos falar hoje, ele era para ser postado depois do vídeo do Ricardo, que foi sobre batismo no Espírito Santo. Só que devido a um problema que ele pediu para rever o vídeo, né, para assistir o vídeo com a edição finalizada, eu preciso da autorização dele para postar o vídeo no YouTube. E até agora ainda não deu autorização, então eu estou esperando a autorização dele para postar o vídeo. Então vamos começar o vídeo, porque tenho certeza que se você está ansioso para saber tudo sobre imagem, você vai sentar e você vai escutar e ver esse vídeo até o final. Solta lá! Bom, então o tema hoje é imagens. Um tema muito polêmico, tanto por alguns católicos que não conseguem explicar isso para os protestantes, e tanto para os protestantes que não conseguem entender isso. Parece que é uma coisa assim tão difícil, e eu vou tentar explicar aqui resumidamente, não vou tentar me aprofundar muito na teologia, né? Eu vou tentar ficar resumidamente, até porque a minha missão aqui é explicar de forma fácil, não difícil, como se você vai ver o vídeo do Ricardo quando postar. Vocês vão ver que ele fala de uma maneira muito teológica, muito culta. E acabou que, por causa disso, deu um puto trabalho na edição do vídeo. Mas a gente conseguiu tirar algumas das coisas ali. Bora ver como é que vai ficar a postagem do vídeo, tá? Então vamos focar no tema de hoje, que é imagens, né? Eu trouxe aqui, não vou se assustar, pelo amor de Deus. Eu trouxe aqui primeiro a Bíblia de Deus, né? Bíblia de Deus, a Bíblia Sagrada. Ah, mas por que a Bíblia Sagrada, a Bíblia de Deus aqui? Porque eu trouxe uma outra Bíblia aqui. É isso mesmo. Eu trouxe a Bíblia oposta. Eu trouxe a Bíblia Satânica, né? A Bíblia Satânica, ela é uma Bíblia que ela não está disponível para todo mundo, né? Ela é muito difícil de ser encontrada. Inclusive eu mandei buscar ela. Eu comprei ela pelo site. Mandei buscar ela, se não me engano, no Rio de Janeiro. Foi no Rio Grande do Norte, eu não sei. E demorou, mas ela chegou. Eu já tô com ela há um tempo já, acho que um ano já. Mas de vez em quando a gente dá uma lida, porque a gente precisa estar bem informado sobre a oposição. A gente precisa saber dos dois lados da história, na verdade. E aqui com essa Bíblia Satânica eu aprendi coisas que na própria Bíblia não explica, e aqui explica. Mas alguém pro satanista agora vai acreditar na Bíblia Satânica? Gente, a Bíblia Satânica é uma Bíblia que é para você ler tentar absorver alguma coisa de bom, né? Eu vejo a Bíblia assim, tentar absorver uma coisa boa, fazer do ruim uma coisa boa. Pra você que pensa que a Bíblia Satânica é cheia de bruxarias, de feitiços, essas fuleiragens do dia, não. Inclusive tem no final, assim, alguns feitiços e tudo mais. Se você quiser pedir emprestado para ler, eu empresto com o maior prazer para vocês, sendo que ela é uma Bíblia muito difícil de ser encontrada e ela é rara, então eu guardo ela com certo, digamos assim, uma certa... Olha o telefone tocando, peraí. É assim, sempre que eu começo a gravar, começa a atrapalhar. Então eu trouxe a Bíblia Satânica e a Bíblia Sagrada, tá bom? Por que eu trouxe as duas? Porque na Bíblia Satânica tem uma passagem que vocês geralmente usam, os protestantes geralmente usam. E quando eu li, eu fiquei, será que foi na Bíblia Satânica que tiraram? Não é possível. Mas eu vou ler depois, vocês vão ficar curiosos para saber o que é no final, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela Bíblia nossa Sagrada, tá? Bíblia Sagrada Católica, que ela tem muito mais livro, né? Ela é muito mais completa. Então Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou Javé, seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí começa. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você ídolos. Olha lá. Nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante de deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, nos netos e bisnetos, mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Então o que nós vimos aí? Ele começa dizendo assim, não tenha outros deuses diante de mim. Tá? Aí o evangélico, o protestante vai dizer assim,
Ah, mas as imagens que os católicos têm na igreja é como se fossem deuses. Não, tá bom? Então quando Jesus disse não tem outros deuses diante de mim, as imagens que nós temos de Maria e dos santos não são deuses, isso está claramente, tá bom? Santos são aquelas pessoas que viveram o evangelho, que conviveram, que ouviram, escutaram e viveram no evangelho. Porque na nossa igreja católica existe muito mártir, de pessoas que morreram pelo evangelho, por Deus, né? No protestantismo quase a gente não vê isso. Inclusive eu acho que eu só conheço um caso de um pastor que morreu fazendo isso, né? Que teve o seu mártir pregando a palavra de Deus, só um. O resto não lembro se tem mais. Se tiver, por favor, comentem aí, tá bom? Mas na igreja católica a gente vê muitos mártires, inclusive tem dias dos mártires, de santos e tudo mais, tá bom? Então as imagens de Maria, de São José, de Jesus e tudo mais não são deuses, tá bom? São apenas imagens que nós veneramos. No vídeo de veneração e adoração tá lá, eu expliquei o que é venerar e o que é adorar, então não vou explicar aqui de novo, tá bom, capeta? Então vamos lá. Não faça para você ídolos. O que é ídolos? Vamos ao conceito de ídolo, solta lá. Ídolo é qualquer objeto de adoração divina, onde se associa a esse objeto poderes sobrenaturais. Quem adora ídolos está na idolatria. Então, o que é idolatria? É a adoração de ídolos, tá? E o que são ídolos? São imagens de deuses, ou seja, ídolos são falsos deuses, né? Que antigamente os pagãos faziam para representar um deus, representar uma força maior. E as nossas imagens não é isso. A nossa imagem não quer representar nenhum deus, nenhuma força maior, né? Muito pelo contrário. As imagens que nós temos, elas são associadas ao único Deus, ok? Aí ele começa assim: não façam para você ídolos nenhum de representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando ele enuncia assim: não faça para vocês ídolos nenhum, representação daquilo que existe no céu e na terra, nas águas que estão debaixo da terra. Por quê? Porque antigamente as pessoas adoravam fazer ídolos de animais, de aves, de animais terrestres, de animais marinhos. É por isso que ele fala em céu, terra e mar, e debaixo do mar, ok? Então, por exemplo, o bezerro de ouro lá que eles fizeram, inclusive no bezerro de ouro, não sei se você percebeu, ele tem uma parte oculta no bezerro de ouro que vale a pena eu contar aqui agora pra vocês, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram de pastor em pai nenhum, e que vocês vão ouvir aqui de mim, ou vou ter a honra de ensinar pra vocês essa passagem. Sabe quando o povo estava lá sendo escravo do faraó, lá que Moisés foi libertar e tal, tudo mais? Quando Moisés foi lá e pegou os escravos, na Bíblia diz que eles saíram com apenas o que eles precisavam, com roupa, comida, calçado e tudo mais. A Bíblia conta isso, né? Mas se a gente for estudar no caminho teológico, né, a gente vai ver que não, eles não levaram apenas o que eles precisavam, eles levaram muito mais. Inclusive, eles saquearam o faraó. Quando eles vieram, umas tretas que estavam lá no meio do povo, né, levaram ouro, levaram prata, levaram objetos valiosos. Durante na fugida deles, é por isso que o faraó vai atrás deles, né? Eles chegam no Mar Vermelho lá, e o Moisés bate o cajado, uma árvore no meio, eles atravessam, e o mar fecha, os faraós levam tudo de tempero. Por que eles foram atrás deles? Não era para retornar eles a ser escravos, e sim para recuperar o que eles tinham levado. Tanto é que quando chega lá na parte dos 10 mandamentos e Moisés sobe para pegar as tábuas da lei, quando ele volta, eles fizeram um bezerro de ouro. Da onde surgiu aquele ouro? Não é verdade? Então aquele ouro que eles fizeram, o bezerro, foi justamente lá do faraó que eles saquearam. Entendeu? Então a Bíblia não fala sobre isso, sobre esse saqueamento, né? Mas os teólogos afirmam que foi isso que aconteceu. E se tu for pensar, realmente foi isso que realmente aconteceu, né? Não tinha outra história aí no meio. Então uma coisa que eu fiquei muito curioso, porque é verdade, né? Onde saiu tanto ouro? Porque eles saquearam lá o faraó, por isso que eles mandaram os guardiões atrás deles lá recuperar todo esse ouro. Aí Moisés vem e quebra as tábuas da lei, as primeiras, um bezerro de ouro e tudo mais, dizendo que eles estavam adorando falsos deuses. Então o bezerro de ouro que eles construíram lá, eles achavam que o bezerro era um deus. E as nossas imagens, não, a gente venera
a gente trata com carinho, com respeito e tudo mais, com veneração, não com adoração. Então, se você está aí e tem uma imagem em casa, um altar, se bem que tem muitas pessoas que fazem altar em casa porque são macumbeiros, né? As pessoas confundem as imagens da macumba com as imagens católicas. E se você for reparar, a maioria dos católicos são macumbeiros, né? Isso é errado, né? A pessoa ser católica e macumbeira ao mesmo tempo. Ou ela é um ou ela é outro. Mas por que eles são católicos e macumbeiros? Por causa das imagens, por causa dos santos, né? Existem muitos santos que são constituídos de santos da macumbaria, não é verdade? E como São Cipriano, né? E eles acham que é um santo dos bruxos e tudo mais. Mas isso tudo como é que são? É invenção, bem desde lá de antigamente, com o antigo povo e tudo mais. E não vale a pena a gente estender aqui nessa parte. Mas a gente vê que nas casas existe um altar, o altar dos santos. E quando nós temos esse altar em casa, a gente reza, né? A gente ora, rezar e orar é a mesma coisa, diante dessas imagens, mas não para a imagem de gesso. Quem sabe que é uma imagem de gesso, é uma imagem de madeira, é apenas uma representação, é como se fosse uma foto, né? Morre alguém na sua casa e você tem uma foto daquela pessoa, você vai correndo pegar a foto para o quê? Para relembrar tudo que você viveu, para relembrar tudo que a pessoa viveu no passar do tempo, não é verdade? Então a foto e a imagem de escultura é a mesma coisa, funciona como a mesma coisa, não muda nada. A única coisa que muda é o formato, que uma foto, né, é um formato de um papel, é um papel. E a imagem não, ela é esculpida em madeira, em gesso, em resina e tudo mais. Então não muda nada. Aí entra o caso do Círio de Nazaré. Ah, mas o Círio de Nazaré, diga-se de passagem, é a maior procissão religiosa do mundo, capeta. Bomba isso na tua cabeça. O Círio de Nazaré é o Natal dos pagãos, não é verdade? Mas aí o povo todinho aqui reunido assim vão adorar uma imagem. Não, capeta, o povo não vai adorar a imagem. O Círio de Nazaré é uma procissão. O povo vai agradecer a Nossa Senhora ou pedir algo, né, perante aquela imagem, mas diretamente a Nossa Senhora. Aí entra o que nós chamamos de intercessão. Quem que já assistiu o filme O Alto da Compadecida? No filme O Alto da Compadecida também está bem claro o termo da intercessão, né? Na Bíblia diz assim que existe só um mediador entre Deus e o homem, né? E é Jesus. Só que a Bíblia fala de mediador, capeta, não de intercessor, né? Existe uma diferença de mediador para intercessor. O mediador, né, é aquela pessoa que está o fulano e o ciclano e está no meio para ver quem é que está falando a verdade e quem não está. É o juiz, no caso, o juiz, né? Tem a vítima e tem o acusado. E o juiz vai decidir quem ganha aqui. Entendeu? Então isso é um mediador. Agora tem o intercessor. O que é o intercessor? É como se fosse o advogado deles, da vítima e do coisa, que vai interceder por eles diante do juiz. Aqui na Bíblia Satânica, tá? Ela diz assim, tal como os ídolos, lá no livro do Fogo, no capítulo 6, tá, gente? Tal como os ídolos de madeira de há muito, eles são trabalho de mãos humanas, e aquilo que o homem constrói, o homem pode destruir. Isso é um texto que os protestantes usam para as imagens de madeiras, e na verdade é uma certa verdade, sim, né? Porque tudo que a gente constrói a gente pode destruir, uma foto a gente pode destruir, uma imagem a gente pode destruir. Só que a imagem é uma imagem religiosa, é uma imagem de igreja, uma imagem de religião. Então é diferente de uma foto, né? Então você tem que ter mais respeito por uma imagem de uma religião, de uma imagem de um santo e Nossa Senhora, do que por uma imagem de um humano qualquer. Então as imagens, elas não são, nossas imagens, né, católicas, elas não são proibidas por Deus, não. As imagens de ídolos que são, né, então tanto é que Deus manda Moisés fazer 2 querubins e colocar na Arca da Aliança, lá em Êxodo 25, 18, 20. Manda também Salomão fazer querubins, colocar no templo. Então, você que está aí do outro lado, que é católico, e você que está aí protestante, que vocês não se prostrem diante de imagens. Por mais que as imagens elas sirvam para venerar, você não pode se prostrar. Porque ficar de joelho. Por quê? Porque o termo se prostrar e ficar de joelho é um sinal de adoração. Então isso você só deve fazer ao Santíssimo Sacramento, que é o próprio corpo de Deus ali presente,
tá? Ou você pode se ajoelhar no seu quarto, sendo que não tenha na sua frente nenhuma imagem, nenhuma foto, nenhum objeto religioso, tá bom? Então você pode se ajoelhar assim para orar, para rezar, só que não na frente de imagem. Então, se você que é católico e se ajoelha diante de uma imagem, você está fazendo errado, isso não pode, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Dúvidas pro próximo tema você pode comentar, você pode fazer pergunta, você pode fazer sugestão, fique à vontade. Até a próxima, tchau!